Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um EasyR Vídeo. E achou que não ia ter essa semana, hein? Tá, não publiquei nada até agora, tudo quietinho. São 5h40, eu estou gravando o vídeo ainda, o vídeo entra às 8. Mas é isso aí, estou com a semana do desafio, né? Modelagem estatística. Então tá um corre-corre, mas começou hoje, né? A parte do desafio. Então, se você quer aprender mais sobre modelagem, precisa, né, modelagem estatística, então vou deixar o link aqui para a página de inscrição, né, um evento online, totalmente gratuito, né? Então, tem lá já 3 vídeos, né, que eu já publiquei aqui no YouTube, que eu coloquei na sequência lá, sobre introdução à modelagem estatística e limitações da ANCOVA e da NOVA. Então, você pode assistir esses vídeos e hoje eu liberei o vídeo do desafio e na quinta vai ter uma aula muito especial aí sobre introdução aos modelos lineares generalizados. Então, para mudar um pouquinho, né, foram 3 semanas de modelagem, falando de modelagem o tempo todo. Era o mês da modelagem, afinal de contas, né, aqui do IZR. Então, como a gente está chegando no final do mês, esse vídeo eu vou fazer um vídeo mais light, vamos dizer assim, né? Então, então no vídeo dessa semana, para sair um pouco da modelagem, nós vamos trabalhar um pouco com formatação de gráfico. Você vai ver nesse vídeo como sair de um gráfico medonho, horroroso. Eu sei, né? Eu adoro, defendo o R muito, mas eu sei que quando a gente faz lá o plot, uma variável pela outra, sai um gráfico horroroso, né? Medonho, né? Então, como sair de um gráfico medonho para um gráfico super bacana, formatado, legal, que você pode usar num trabalho seu, né? E pode te ajudar em muitas coisas. Então a gente vai ver isso nesse vídeo, como sair do gráfico medonho para o gráfico bonito, formatadinho, salvo, a figura já salva com uma resolução boa, né? E mais, aí nesse vídeo eu vou mostrar que a gente vai usar uma base de dados, lá o Dolby's Fish Data, e aí a gente vai ver como, através do gráfico, olhando lá o gráfico de algumas variáveis, a gente criar uma categorização do ambiente lá com base no que o autor também dessa base de dados já falava, né? E a gente usando o gráfico ali para ajudar a gente a montar essa categorização que ele usa lá no trabalho dele. Tá? Ele faz a categorização com base nos dados de peixes, né? Mas a gente vai fazer com base nas variáveis ambientais. Então, tá bem interessante esse vídeo aí, aproveite para você aprender mais sobre gráficos em R. Uma explicaçãozinha aqui para vocês. O que na tese lá o Jean Vernet fez? Ele propôs uma tipologia daquele rio em 4 zonas, partindo lá da nascente do rio até a parte mais baixa, né? E ele caracterizou essas zonas de acordo com espécies de peixes características em cada uma delas. Então, as zonas que ele criou foi a zona da truta, que é a espécie salmo-truta, né? Quem é ictiólogo aí vai conhecer isso, quem não é, também não sou muito de peixe, não. De água doce, zona do grayling, não achei uma tradução para essa espécie aí. Dímalos. A outra zona, zona do barbo. Barbos. E a última lá, no finalzinho do rio lá, a zona da brema. A espécie Abrames brama. Então foram essas 4 zonas que com base nessas espécies aqui, em cada região, ele dividiu o rio em 4 zonas. Essas 2 zonas superiores, da truta e do grayling, ele considerou a região dos salmonídeos. Então, ele criou ali a região dos salmonídeos. E a zona do barbo e a zona da brema, ele classificou como região dos ciprinídeos. Por quê?
que ele classificou assim, porque esses dois peixes aqui, tanto a truta quanto o grayling, eles são da família Salmonídeas, família dos salmões, da truta, né, das trutas. Então ele classificou como região de Salmonídeos. E essas duas espécies aqui, o barbo e a brema, elas são da família dos ciprinídeos, família ciprinide, né? Família das carpas. Então ele classificou a região como região dos ciprinídeos. E ele, né, classificou elas de acordo com essas espécies, mas ele também caracterizou essas regiões em função das características ambientais delas, né? Essa região dos salmonídeos era uma região bem oxigenada e oligotrófica. Poucos nutrientes na água, né? Enquanto a dos ciprinídeos era uma região eutrófica, com muitos nutrientes, e baixa concentração de oxigênio. Ok? Então, com base nisso, o que eu pensei para a gente fazer aqui é identificar essas zonas e regiões usando usando 3 variáveis da planilha de abióticos, né? Que a gente tem disponível, a gente não vai trabalhar com as espécies de peixes. Então, a gente vai usar o oxigênio, o nitrato e o amônio, para a gente, de alguma forma, tentar fazer uma análise exploratória aqui e identificar essas zonas, né, nas nossas amostras, dizer que qual amostra pertence a cada zona e a cada região. E aí nós vamos fazer um gráfico de linha para essas 3 variáveis, que elas vão estar no eixo Y, contra a variável DAS, que é a distância da fonte, né, quilômetros, que vai estar no eixo X. E para a gente poder entender a posição delas em relação ao rio, a gente vai plotar também a altitude em metros no eixo X versus também a distância da fonte. Certo? Então, vamos fazer essa figura aqui, a nossa análise exploratória aqui, para a gente tentar identificar, né? Vamos identificar essas zonas aqui. Como eu quero salvar essa figura, uma boa resolução já, né, tipo aquela figura pronta para a gente colocar no trabalho, né, trabalho científico, no trabalho técnico, eu vou usar essa função JPEG, ok? Eu detalhei mais essa função lá no e-book, provavelmente alguns de vocês baixaram, criando gráficos em R sem dominar a linguagem, o guia rápido. Eu detalhei bastante ela lá, e eu vou falar dela aqui, obviamente. Então, sempre que a gente quer salvar uma figura, se a gente quer salvar ela no formato JPG, JPEG, a gente começa a figura com a função JPEG. E na função, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o nome dessa figura. Então, eu vou dar o nome de variáveis, .jpg, a gente tem que dizer a extensão, né? Senão, se a gente não disser a extensão, ela não salva com a extensão e não vira uma figura. A gente tem que dizer a largura dessa figura. Eu já testei aqui os tamanhos, eu vou colocar 200 milímetros. A altura, também 200 milímetros, vou fazer uma figura quadrada. No início, às vezes, a gente vai fazer figuras com funções dessa, JPEG, tem a TIFF também, tem a função PNG, se eu não me engano. A gente acaba, às vezes, fazendo umas figuras meio distorcidas, porque a gente não acerta muito a largura e a altura. Aí você vai acertando, vai salvando até que não fica distorcida. Outro argumento é o background color, a cor de fundo. Eu vou colocar a branca. A resolução, muito importante, em dpi, né, 300 dpi, eu vou colocar. E eu vou dar um enter aqui para não sumir ali. A unidade, units, porque o default dessa função é em pixels. Eu, por exemplo, não entendo nada de pixel, não sei qual que é o tamanho de um pixel em relação a um milímetro. Então, eu coloco sempre a unidade em milímetros, para essas medidas aqui, de largura e altura, serem em milímetros. Fica mais fácil, pelo menos para mim é mais fácil. Então, a gente começa com a função JPG, JPEG, né?
E aí, agora, na sequência, a gente vai colocar todas as funções gráficas do gráfico que a gente vai construir. E aí tem uma funçãozinha no final, que depois no final eu mostro, que é para encerrar e salvar essa janela gráfica. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu falei que a gente vai fazer quatro gráficos, né? Um painel. Então, a gente vai usar essa função aqui, mfrow. É o argumento mfrow da função par. A função par é uma função de parâmetros gráficos. Né? Se vocês colocarem aqui interrogação par, dá um enter, vai aparecer aqui o help dela aqui do lado. E aí vocês podem explorar essa função, tem vários parâmetros gráficos nela ali. A gente vai usar esse argumento mfrow, mf de multiframe, e row porque ela preenche esse painel na ordem das linhas. A gente já vai mostrar, já vou mostrar para vocês o que quer dizer isso. Então, a gente tem que concatenar, eu quero fazer um gráfico um painel com 4 gráficos, então eu vou fazer 2 linhas e 2 colunas. Ele vai me dar 4 gráficos. Eu também vou ajustar, como outro argumento aqui, a margem interna do gráfico. O R, ele deixa uns espaços, né, na margem direita e na margem superior, que nem sempre a gente quer usar, e às vezes fica ali, só sobrando espaço, fica feio, né? Então, eu ajusto com essa função mar. E as margens que eu já ajustei aqui, ó, 4,5, 4,5, 1 e 1. Sempre na mesma ordem, pessoal. Vou botar aqui um hashtag aqui para poder comentar. Então, é sempre a margem inferior, a margem esquerda, a margem superior, a margem direita. Sempre nessa ordem. Margem inferior, margem esquerda, superior e direita. Sempre, não muda. Então, isso é bem fácil de guardar. Então, eu dei mais espaço na margem inferior na esquerda, porque eu tenho os eixos, né, e o nome dos eixos. Nos outros eu não vou ter nada, em princípio, eu botei só um. Feito? Agora vamos começar o nosso primeiro gráfico. Vamos usar a função plot, é uma função bem coringa, que eu chamo de coringa aí no R. E nós vamos fazer um gráfico de linha. Então, a gente vai fazer o primeiro gráfico, a gente tem que indicar qual é a variável do eixo X, nossa planilha é env, né, nosso objeto, e a nossa variável vai ser a DAS, distância da fonte. E eu vou fazer ela contra, no eixo Y, o nitrato. It. Se eu plotar assim, ela vai aparecer já aqui do lado, ó, tudo umas bolinhas, ó. Isso aqui é o default da função plot. Aparece os pontos, aparecem os nomes tudo feio aqui, ó. Parece bem feio, ó, o espaço que eu falei para vocês, ó. Não ajustei a margem, né? Eu só executei o plot. Parece bastante espaço. Então, eu vou mudar o padrão da função plot é pontos, né? Então, eu tenho que usar esse argumento type. Eu quero um gráfico de linha type igual a L, de linha, de line. E aí eu vou trocar aqui, né, esse xlab aqui, o nome do eixo aqui, né, e dos eixos está feinho, ele pega por default o nome da variável. Então eu uso esse xlab aqui, para ajustar o label, né, do x. Então vou colocar, e aqui eu posso escrever com acento, não tem problema. Distância da fonte, quilômetros. Ylab, para ajustar o do eixo y, vai ser o nitrato. Miligramas por litro. Eu não precisava desse C aqui, ó. Do jeito, ó. Não precisa desse C. Só texto, é só botar entre aspas. E aí eu vou mudar a cor para ficar diferente. Vou botar o argumento call, a gente muda a cor da linha, né? Vou botar vermelho. E também vou mudar a espessura dessa linha aqui. Escrevendo tudo errado. LWD igual a 2. E se eu plotar só esse aqui, vocês já vão ver a diferença dela aqui embaixo, ó. O gráfico, como já ficou diferente, ó, de linha, vermelho, espessura, maior de espessura, só não ajustei a margem aqui. Ok? E aí vamos fazer para os outros. A gente pode copiar, né?
Vou lá aqui. O DAS é o mesmo, o nosso eixo Y, nosso eixo X, a gente só vai trocar o Y. Vou mudar para amônio. Então, eu mudo aqui, amônio. E eu vou mudar a cor para Dark Orange. Um laranja um pouquinho mais escuro. Vou fazer o mesmo com o oxigênio agora. Eu vou pegar aqui, não preciso copiar e colar, posso colar já que já estava aqui. Mudo aqui só a variável do eixo Y. Mudo aqui também o nome, né? Oxigênio. E aí eu vou botar a cor azul. E por fim, eu falei que ia fazer com altitude também, para mostrar, né? Altitude. Essa altitude aqui vai ser em metros. Aqui. E eu vou botar dark green, em verde escuro. E como eu falei, eu tenho que finalizar essa figura com essa função aqui, dev-off, que ela fecha a janela gráfica, essa que a gente está fazendo, e salva a figura lá na pasta que a gente direcionou no início. Né? No meu caso aqui, o aula 1. Então, eu seleciono tudo e executo essa figura. E vocês vão reparar, tem muita gente que tem dúvida nessa hora, que ela e fala para mim, Luiz, não aconteceu nada, ó, não deu erro, mas não abriu nada, o que aconteceu? Ele não abre, então a gente tem que ir lá na pasta, ó, vou vir aqui, variáveis é o nome, né? E aí eu abro a figura, ela está guardada lá na pasta, onde eu direcionei o meu R. Vou passar para cá, que ele abriu na tela errada. Aqui, ó. Então, fizemos aqui, ó, distância da fonte, no X para todo mundo, nitrato, amônio, oxigênio e altitude, né? Então, a gente vê o início do rio lá, ó, distância da fonte 0, bem alto, né? E aí vai descendo o rio, pega uma montanha bem íngreme, né? Essa montanha. Aí agora, gente, nós vamos criar as variáveis categóricas. Tá? Nós vamos criar uma variável chamada zona, onde a gente vai ter os 4 níveis, Truta, Grayling, né, aqueles 4 níveis lá que a gente viu aqui, né? Ó, a Truta, o Grayling, o Barbo e a Brema. Vão ser 4 níveis da nossa variável zona. Aí, com base nessa figura, eu pensei no seguinte, a gente pode criar, a gente vê assim, mudanças nessas variáveis ao longo da distância da fonte. Ó. Então, a gente tem um comportamento de nitrato, aí de 100 a 201 parece ser diferente, 200 a 300 e 300 para cima. Mesma coisa com amônio e a mesma coisa com oxigênio, né? Então, o que eu pensei? Vamos criar essa variável categórica zona em função da distância da fonte. Então, vamos criar aqui a região da Truta, a região do Grayling, a região do Barbo e do 300 para frente a região da Brema. Ok? Então, vamos voltar aqui para o R e vamos fazer o seguinte. Opa! Foi. Eu vou estar cansado hoje, trabalhou muito. Então, nós vamos criar, para a gente criar uma variável nova, basta a gente fazer isso aqui, ó, por exemplo, zona, o nome. Então, se eu entrar com alguma coisa aqui, ele já vai inserir essa coluna no meu data frame. Ela não existe, essa coluna zona, né? Se a gente ver aqui, ó, names, env, não existe, ó, a última coluna é DBO. Agora a gente vai criar uma zona depois dela, uma zona. Vai fazer uma confusão, né? A gente vai criar uma variável zona. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa função rep, que cria uma repetição. O valor que eu vou repetir é a truta, um caractere, truta, texto, né? E aí a outra função, o outro argumento é quantas vezes eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o número de linhas, que eu quero preencher o data frame inteiro. É 30, né? Número de linhas, nrow, a gente viu lá, né? nrow de env, 30. Para eu não digitar 30 aqui, se eu pego um objeto que eu não sei o número
de linhas, né? Aqui a gente sabe, são poucas linhas, é fácil. A gente pode usar direto aqui, ó, o anyRow, ele me dá o número de linhas. E aí, ó, como é que ficou? Se eu selecionar aqui e mandar executar, ó, ficou tudo truta, ó, de 1 a 30, truta, truta, truta. Aí agora eu vou criar o segundo nível. Sim, gente, ó, só um parênteses aqui. Isso é uma forma de fazer, tá? Não existe só essa forma de fazer isso no R. Estou mostrando uma forma de fazer para vocês. Então agora eu quero criar o grayling. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o colchetes e eu vou criar, vou dizer que eu quero que o zona seja grayling, as amostras, né, para as linhas, em que o DAS for maior que 100, né? Que a gente viu lá na figura aqui, ó. Eu quero que aqui seja truta, aqui seja grayling, aqui seja barba e aqui seja brema. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que tudo aqui é grayling agora, de 100 para frente. Então, eu faço isso aqui. Ops. Grayling. Se eu executar aqui, eu vou ver, ó, truta, truta, truta. A partir da 11, deve ser maior que 100, ficou tudo grayling. E aí eu faço isso para as outros níveis que eu quero criar. Então, vou fazendo agora, acima de 200, vai ser o barba. E acima de 300, olhando o gráfico aqui embaixo, de 300 para cima, vai ser a brema. Feito? Vamos ver aqui, ó, ficou truta, grayling, barbo e brema. Criamos a variável categórica com 4 níveis. Agora vamos criar a nossa outra variável categórica, que é a região. Então a região tem 2 níveis, salmonídeo e ciprinídeo. Vou fazer da mesma forma, só que vai ser mais simples, porque agora eu só tenho 2 níveis. Região, não existe ainda. App. Preciso botar o X se eu não quiser. Salmonídeo. Vou botar sem acento, tá, pessoal? Não recomendo muito usar acento em nome de variável. Anyrow. Env. E aí eu vou fazer env, região, onde env das maior que 200, né? Porque eu tenho de 0 a 200 eu tenho a truta e o grayling, que é salmonídeo, e de 200 para frente eu tenho o barbo e a brema, que é o ciprinídeo. Então, maior que 200 vai ser ciprinídeo, também sem acento. Vamos conferir aqui a nossa variável, se deu certo. Aqui, ó, salmonídeo, 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 até o 17 e ciprinídeo do 18 até o 30. Criamos as duas variáveis. Agora, nós vamos inserir essas variáveis no gráfico, para a gente visualizar. E vou fazer isso no gráfico de altitude, né? Olhando lá o nosso gráfico, ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou inserir essas variáveis categóricas aqui para a gente poder ver como é que ficou certinho as regiões e as zonas. Então, eu vou voltar no gráfico ali em cima, vocês podem fazer o mesmo, não ter que copiar tudo de novo. E o gráfico de altitude é o último, então vou abrir já um espaço aqui para entrar com os comandos. Eu vou usar, para a zona, eu vou colocar pontos sobre a curva. Então, eu vou usar a função points. Insere pontos num gráfico. A função points, ela precisa de coordenadas x e coordenadas y, para a gente colocar ela no gráfico. A coordenada x vai ser qual? É a mesma, né? Env das, env com n. E a coordenada y vai ser env altitude, né? Só que eu quero colocar, diferenciar o símbolo e a cor para cada nível, para a gente saber qual que é o ponto da truta, qual que é o ponto referente à zona do grading, do barbo e da brema. Então a gente vai usar o colchetes aqui também,
e vamos usar a nossa variável zona. Então, eu quero plotar nesse caso aqui no primeiro, onde a zona é igual a truta. Por que igual, gente? A gente viu aqui, ó, a gente usou um operador lógico aqui, que é o maior, e a gente vai usar um outro operador lógico aqui, que é o operador de igual. Só que no R, o igual lógico é igual. Bom? Porque como tem igual aqui, ó, a y igual a não sei o quê, né? Sempre tem um monte de igual que a gente usa aqui para não ficar confuso para o R. Então, eles padronizaram que o operador lógico de igual são dois iguais, né? Igual. Então, a gente bota isso aqui, copia aqui, pode botar para altitude, o mesmo, tem que ser para os dois igual. Mesma condição, senão ele vai dizer que é tamanho diferente. Vou usar um símbolo. PCH19 é um círculo preenchido. E vou usar a cor. Vou dizer que é black. Vai ser cor preta para truta. Agora eu vou copiar isso aqui, vou colar embaixo. E vou fazer a próxima. Vou fazer a região do grayling. O grayling eu vou deixar o mesmo símbolo e vou colocar um tom de cinza um pouco mais escuro, gray 40. Vou fazer o mesmo para o barbo. O barbo. Também vou deixar o mesmo símbolo e vou trocar para um cinza mais claro, gray 70. E por último, não precisa selecionar, vou botar a brema, a nossa última nível, né, dessa variável, brema. E a brema eu vou trocar aqui o símbolo, vou botar 21. O 21 é um círculo vazado que você consegue controlar a cor de contorno e a cor interna. Então, eu vou colocar a cor de contorno black e a cor interna, que é background color, né? BG, vou colocar branco. Fechou? Vou executar aqui só para vocês verem, né? Para não ficar no suspense. Vamos ver como é que ficou essa figura aqui. Ó, colocou os pontos ali, vou dar um zoom aqui na figura. Ó, colocou os pontos, ó, zona da truta, pretinho, cinza mais escuro, ó, o gray 40, como é que ele é, o gray 70, um cinza mais claro, e o ponto, o 21, ó, o PCH 21, que eu posso dizer que é o contorno é preto, e o preenchimento branco. E aí a gente pode inserir uma legenda, né, para esses pontos, né, para a gente saber ali. A legenda, a gente coloca com a função legend. Função de legenda. E a função de legenda também você tem que indicar a posição, com coordenada x, y, ou você pode usar posições previamente configuradas no R, que geralmente é o que eu uso. Vou mostrar uma figura aqui para vocês. As posições previamente configuradas, já que tem na função legend, são essas aqui, ó. Se eu quiser botar no canto superior esquerdo, top left. Em cima, top right. Assim vai, ó, right, left, center, bottom left, bottom e bottom right. Tem que escrever certinho, senão ele não acha. E se escrever errado, ele mostra as opções ali para você. Certo? Eu vou botar no canto superior esquerdo, então vou tirar esses dois aqui. Bota entre aspas. Eu vou colocar no top right, no canto superior direito, que tem espaço. O próximo argumento é o argumento legend. Eles não tiveram criatividade aqui, deram o mesmo nome da função. Onde a gente vai dizer, né, qual que é o texto ali da legenda. Então, é a truta. Ops. A gente bota, ó, reparem, sempre eu vou montando na forma de um vetor, né? Então, a truta, grayling, barbo e a brema. Vírgula, trago aqui para baixo. Ele faz uma caixinha em volta, né? Eu vou tirar essa caixinha, não quero ela. Então, uso esse argumento bty igual a n. Eu vou suprimir a caixinha em volta, né? A moldura.
colocar o símbolo, PCH, todos eles tinham o mesmo símbolo, exceto o último, a Brema, o PCH 21. E a cor também era diferente, né? Então, eu tenho que fazer um vetor de cores aqui. Black para o primeiro. Gray 40, aliás. Para o primeiro, o cinza mais escuro. Gray 70. E o último era, como é a cor, né? Na cor de preenchimento é black. E vocês vão ver que a gente não vai precisar dizer qual é a cor do preenchimento. Então, vamos ver por quê. E como eu quero mudar o tamanho, eu quero botar os pontos um pouco maiores. Então, eu tenho que usar, para tamanho no R, em gráfico, né? Você sempre vai usar esse argumento aqui, CEX, C-E-X. E o tamanho é sempre, o R é 1. Então, se eu quero aumentar, eu vou aumentar em proporções desse tamanho 1. Então, se eu aumentar 1.2, eu estou aumentando 20% do tamanho original. Se eu aumentar 1.6, eu estou aumentando 60%, e assim vai. Só que aqui nessa função legend, o sex é o tamanho do texto, truta, grayling. Eu não quero aumentar esse tamanho, eu quero aumentar do ponto. Então, eu vou pt.sex, tamanho do ponto. E aí eu vou botar um título também, title, legenda. É o nome da zonas, que é o nome da nossa variável. Vou executar de novo só para a gente ver a legenda e depois a gente acrescenta a última variável, que é a região. Aqui, ó, gente. Colocou uma legenda ali em cima, no top right, ó, zonas, não tem moldura. Os pontinhos indica cada zona, a gente consegue saber. Então, vou voltar. Para mim, na minha opinião, a parte gráfica do R, a capacidade do R em trabalhar com gráficos, né, produzir bons gráficos, é algo que é muitas vezes subestimado, né, pelos usuários. É muito óbvia a utilização do R para análise de dados, né, modelagem, como a gente viu nos últimos vídeos, análise multivariada, né, mas a parte gráfica acaba sendo muito subestimada, ou as pessoas olham as funções gráficas básicas, né, e sai aquele gráfico tosco, né, e aí a pessoa não sabe que tem como formatar, ou é difícil, é um caminho assim meio tortuoso para a pessoa seguir sozinho. Por isso que eu bato muito nessa tecla dos gráficos, né, e um dos primeiros materiais que eu produzi no EasyR para disponibilizar, para ajudar as pessoas, foi o e-book Criando Gráficos em R sem dominar a linguagem. Então eu foquei já direto nessa questão do gráfico, porque eu acho que é algo que me deu muito trabalho para descobrir isso tudo sozinho, mas foi muito gratificante ver os meus resultados assim bonitos, né, bem apresentados, e já no mesmo programa que eu já fazia as análises, né? Então eu acho que essa é a grande vantagem dele, você poder trabalhar com seus dados, fazer os gráficos, mapas, também é outro grande potencial do R, e as suas análises todas na mesma plataforma. Antes eu usava cada programa para fazer uma coisa, era um saco, né? Porque cada programa tinha uma formatação da planilha, era tudo diferente, nada conversava. Então, por isso que eu insisto muito em gráfico. Eu espero que esse vídeo te ajude, você que está começando aí, ou às vezes nem está começando, já usa muito R, mas não usa para fazer gráfico, não consegue, né, ter um bom desempenho aí para gerar bons gráficos. Então, eu espero que te ajude a mostrar esse potencial, né, e alguns comandos ali que vão tornar o seu gráfico mais apresentável, né? Porque realmente, assim, quando a gente começa é meio desesperador. A gente vê aquele gráfico horrível, né, que ele já era assim, bruto ali, e não sabe nem por onde começar para tornar ele melhor, né, mais digerível até, né, para o leitor. Então, boa semana. Quem tiver afim aí, tá o desafio modelagem, eu botei o link ali embaixo. Então, tá rolando essa semana o desafio modelagem estatística com o EasyR. Então, aproveita lá se você quer conhecer mais sobre esses métodos, e a aula da quinta-feira tá imperdível. Porque além da aula, também eu vou apresentar o GLMR, que é o curso novo sobre modelagem estatística. É um curso bem completo aí que vai te dar uma caixa de ferramenta, vamos dizer assim, na modelagem, para você poder realmente assim gerar bons resultados. E mais, né? Você vai poder depois ter construir essas habilidades, ter essas habilidades dessa caixa de ferramenta que eu estou chamando, fazendo uma analogia aí com caixa de ferramenta,
para você, inclusive, oferecer serviço aí de análise de dados, né? Fazer uma consultoria, prestação de serviço aí, análise de dados, que pode te render ter uma nova renda aí para você, uma renda extra, ou quem sabe até se tornar sua renda principal. Então aproveita lá, participa do desafio, e se você achar interessante, achar que precisa, o GLMR vai estar com as matrículas abertas quinta-feira, a partir das 8 da manhã até terça-feira, 23h59 lá da semana que vem, tá bom? Então um abraço, boa semana, até o próximo IZR Vídeos. Tchau.